Olá, vamos a mais uma escola literária das importantes que caem no vestibular. Nesse caso, a gente já chegou a ver o trovadorismo, já vimos o humanismo, já vimos o classicismo e chegamos finalmente ao barroco. O barroco já vai incluir aí o Brasil. O Brasil já tinha sido descoberto e já havia gente morando aqui no Brasil e produzindo literatura brasileira. No caso do barroco, nós teremos um brasileiro que é considerado o primeiro poeta do país, Gregório de Matos e Guerra. O outro poeta grande e importante, outro escritor grande e importante do período, é o padre Antônio Vieira, nascido em Portugal, mas viveu a maior parte da sua vida também aqui no Brasil. O barroco, vamos dar uma olhadinha? Olha lá. O barroco, ele sofre uma influência enorme de um movimento chamado Contra-Reforma Católica. O que foi isso? Vai aparecer o Martinho Lutero no século XVI, vai aparecer todo um pensamento contrário à Igreja Católica, e de repente a Igreja Católica pensa assim: estamos perdendo terreno. A ciência está vindo com uma força total com essa época de renascimento e nós não vamos perder o poder que nós tínhamos na Idade Média. Vamos reconquistá-lo. Então criou-se um concílio chamado Concílio de Trento e nesse concílio criou-se o Tribunal da Santa Inquisição. Um tribunal muito divertido, que fazia com que qualquer pessoa que tivesse uma ideia contrária à Igreja Católica passasse por algum tipo de sofrimento. Por exemplo, ganhava um bilhete de ida para um paraíso tropical. Na época, o Brasil, a África, mas não tinha ninguém morando ainda no Brasil nem na África direito. Isso, muito precário, a pessoa provavelmente morreria. Ou então ela seria convidada para um churrasco muito interessante e ela seria a carne. Ela era colocada numa fogueira e queimada. Então a Contra-Reforma não teve graça nenhuma. E qual a influência que ela tem com os artistas, com os escritores do período chamado Barroco? Ela obriga os artistas, ela obriga os escritores a falarem bem da Igreja Católica e não fazerem nenhuma crítica à Igreja Católica, a não mencionarem deuses mitológicos. Tinha apenas que obedecer o pensamento católico. Claro que os artistas não gostaram daquilo, porque estavam vivendo um período extraordinário que foi o classicismo, extraordinário que foi o Renascimento. E os melhores desses artistas vão conseguir dar a volta por cima e fazer grandes produções. O barroco, ele vai trazer então para a gente um probleminha chamado desequilíbrio. Os artistas vão ter que dar nó em pingo d'água para expressar o que eles têm vontade de expressar na sua arte. Vamos dar uma olhada? Olha isto. Antes de falarmos nas palavras-chave do barroco, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem, a imagem de Santa Ludovica. O que esse escultor fez em mármore? Ele fez aquilo que foi pedido pela Igreja Católica. Nós queremos que você faça uma santa, virginal, pura, olhando para o céu, em sofrimento e angústia, pensando nas questões divinas. Mas o artista espertamente usou muitos artifícios, muitos excessos. Perceba que há pano demais, muitas dobras, muitos detalhes, muita firula nessa escultura, o que faz com que os olhos não saibam muito bem para onde olhar. E quando os padres da Contra-Reforma viram essa obra terminada, eles disseram: poxa vida, era o que nós esperávamos, uma santa sofrendo e a angústia e a dor do sofrimento divinal. Mas alguns homens bem renascentistas, bem humanistas, pensaram: essa mulher está muito sexy, veja como ela está deitada, veja o seu rosto, parece que ela está em estado de gozo, mas não divino. Parece que ela está colocando a mão nos seios, o que também traz tudo muito para a terra. Perceba então o que os grandes autores barrocos fizeram. Misturaram céu e terra para conseguir fugir das regras da Contra-Reforma. E quais são as palavras então para a gente conseguir fazer isso? Palavrinhas-chave do barroco, as antíteses
os contrários, céu e terra principalmente, os excessos e os detalhes, que eles colocaram nessa escultura, assim como vão colocar na literatura. Vamos dar uma olhadinha. O barroco ele vai se dividir em duas vertentes, uma chamada vertente cultista e a outra chamada vertente conceptista. No caso, a vertente cultista, ela valoriza a forma e o jogo de palavras. Esse entrelaçar de palavras, esse brincar com as palavras, fazia com que a censura da Contra-Reforma não visse grandes maldades num poema que muitas vezes tratava de algo cômico, divertido, engraçado, humano, crítico, e não desse muita bola e não censurasse aquele poema. Coloca na tela para mim, por favor. Veja que bonitinho. Do Gregório de Matos, primeiro poeta brasileiro. O todo sem a parte não é o todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo o todo. Em todo o sacramento está Deus todo. E todo assiste inteiro em qualquer parte. E feita em partes, toda em toda parte, em qualquer parte, sempre fica todo. Veja a esperteza do Gregório de Matos nesse poema cultista. Nesse caso, ele faz uma brincadeira, ele faz um jogo de palavras, ele está falando inclusive de sacramento, está falando inclusive de Deus, mas ele está brincando muito com essa ideia. A Igreja Católica não notou essa brincadeira por conta dos excessos de figuras de linguagem, das repetições. Então, o Gregório de Matos foi um dos maiores escritores do Barroco. Vamos dar uma olhadinha no que é o conceptismo? O barroco conceptista, ele valoriza as ideias, ele valoriza o conteúdo do texto. O que o texto quer dizer? E o maior exemplo que nós temos de escritor conceptista seria o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, ele escreveu cartas e sermões. Os sermões eram mesmo sermões como a gente imagina hoje a homilia na missa. É um trecho do Evangelho que é traduzido para quem estiver assistindo aquela missa. E o padre Vieira, mesmo sendo um jesuíta, ele dava nó em pingo d'água para puxar a orelha das pessoas que estivessem cometendo qualquer ato que não fosse bem visto pelos homens, não simplesmente pela igreja, mas pelos homens. Nesse caso, esse sermão exemplifica muito bem isso, que é o sermão de Santo Antônio aos Peixes. Nesse caso, o que o Antônio Vieira diz? Um belo dia, Santo Antônio, olha como ele já se resguarda, foi diante do mar e conversou com os peixes. É óbvio que nós não estamos falando nem de Santo Antônio, nem de mar e nem de peixe. E Santo Antônio, hipoteticamente, disse aos peixes: peixes, vocês cometem muitos erros, principalmente os peixes grandes, porque os peixes grandes comem os peixes pequenos e comem muitos peixes pequenos. E o mar, então, torna-se injusto. Se fosse o contrário, talvez fosse melhor. Se milhares de peixes pequenos comessem um único peixe grande, talvez o mar fosse mais justo. É óbvio que ele não está falando de mar, de peixe grande ou de peixe pequeno. Ele está falando das injustiças do mundo. O quanto um homem poderoso, o quanto que um homem rico precisa abusar de centenas, de milhares de pequenas pessoas, de pobres trabalhadores, para que ela continue sendo rica e poderosa. E o quanto o mundo seria mais justo se o dinheiro, se o poder desse único homem rico e poderoso pudesse ser dividido por centenas e por milhares de pessoas necessitadas. Vai ser inteligente assim lá longe. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha no quadro, veja isso. Sermão de Santo Antônio aos Peixes, Padre Vieira. A primeira coisa que me desedifica, peixes de vós, é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão os grandes comem os pequenos.
Se for pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastara um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não basta 100 pequenos, nem 1000, para um só grande. Ei, Padre Antônio Vieira, ele é considerado por Fernando Pessoa o imperador da língua portuguesa, um dos maiores escritores do mundo, certamente. Então nós vimos um poema cultista, vimos um poema conceptista. Dá para misturar? Dá para misturar. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Nós temos também do Gregório de Matos um poema barroco cultista e conceptista. Na forma, ele é muito valorizado. Por quê? Veja, é um soneto, nós temos rimas rigorosas, são todos versos decassílabos, há um cuidado enorme com as palavras, nós vamos ter algumas palavras que ficam espalhadas pelo texto. Veja lá, eu grifei para vocês, rosa, planta, nau, e dá uma olhadinha lá na última estrofe, no primeiro verso da última estrofe. Essas palavrinhas que foram distribuídas pelo poema são reunidas na última estrofe, planta, rosa e nau. Nesse caso, há um cuidado com a forma, por isso o poema pode ser chamado cultista. Mas ele também é conceptista, porque ele cuida da ideia, do conteúdo do texto. Vamos prestar atenção? Vou fazer a leitura para vocês. Põe no quadro para mim, por favor. É a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa, que de manhã lisonjeada, púrpuras 1000 com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. É planta que de abril favorecida por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada, sulca ufana, navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galardias apresta, alentos preza. Mas ser ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa se aguarda sem defesa, penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa. É um dos temas mais cobrados por esses grandes escritores, que a gente pode chamar de clássicos, mais antigos. O Carpe Diem. Aproveita teu tempo. Aproveita que a vaidade é como uma rosa, um botão, quando está ainda jovem. Que beleza! É uma planta firme, rija. É uma nau, é um barco que sulca os mares corajosamente. Mas o tempo há de passar e esta rosa despetala e morre. Essa planta vem um facão, um machado e a corta. E essa nau, esse barco, uma hora bate num rochedo e afunda. Então, o que o Gregório de Matos aconselha ao Fábio? Cuidado, a vaidade não serve para nada, só para a ruína. Carpe diem, aproveite hoje, porque depois nós não temos poder sobre ele. Compreendido? Espero que sim. Por enquanto, é isso.